Hoje teremos resenha de o livro O Acordo com o Rei Elfo. Bom, gente, e o livro que eu estou falando é esse daqui, O Acordo com o Rei Elfo. Infelizmente eu não tenho esse livro em mãos, físico, eu li ele pelo Kindle. Então infelizmente vai ficar aí com esse reflexo aí da tela, mas tudo certo. Eu não tenho esse livro aqui em físico, porque, gente, vocês não estão entendendo. Esse livro, ele é impossível de achar ele físico. Impossível. Tipo, eu já tentei em todo canto, em todo lugar. Não consegui achar. Eu já vi algumas pessoas que têm ele em físico, mas eu não achei pra venda, gente, infelizmente, porque queria muito ter ele em físico, porque... Enfim, vocês vão entender no final aí, né? E eu vou começar aqui a passar essa resenha pra vocês. Mas antes disso, eu queria pedir vocês para se inscrever aqui no canal, deixar o like de vocês e ativar o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo novo chegar a notificação para vocês. E também, se precisar de comprar qualquer coisa na Amazon, comprem através do meu link, porque assim vocês vão estar ajudando o canal sem gastar nada mais por isso. Então, ajuda a coleguinha aqui, que isso é muito importante. Bom, pessoal, então vamos lá para a resenha desse livro aqui. Primeiro eu vou falar do que se trata a história e depois eu dou minhas opiniões, falo minhas marcações, etc. Só que eu não vou contar essa história com spoilers. Eu só vou contar sobre o que é a história. E aí fica a critério de vocês ter interesse ou não de ler, né? Inclusive esse livro ele é grátis no Kindle Ultimate. Eu não sei pronunciar essa palavra. Mas enfim, tem de graça lá no Kindle. Então, quem tiver interesse aí pode ir lá e ler. Bom, pessoal, aqui nessa história, toda a história vai ser vista da visão de uma mocinha chamada Luella, que mora em uma pequena cidadezinha, né, numa aldeiazinha, que é dividida com o mundo dos elfos, enfim, o mundo da magia. Esse mundo é dividido por um negócio chamado desvanecer, que foi meio que uma barreira que foi criada ali para separar, né, para dividir esses mundos. E por que foi dividido, né, esses mundos? Porque teve meio que uma guerra, enfim, tá tendo problemas aí, atritos entre humanos e seres mágicos. Então eles foram lá e criaram esse desvanecer, né, tipo uma muralha, para dividir ali, né, esses dois lugares. Só que aí o que acontece? Com esse acordo, com essa muralha aí, que é o desvanecer, foi criado também tem uma outra parte desse acordo, que a cada um século, acho que é isso, uma rainha humana deve ser escolhida nessa aldeia para ser levada lá para depois do desvanecer, né, para as terras mágicas, para ser rainha ali naquele lugar, né, governando junto com o rei elfo. Então, além de ter esse desvanecer, que nem criaturas mágicas podem atravessar para o mundo humano, nem pessoas humanas podem atravessar para o mundo mágico, também tem essa questão de que a cada século é selecionado uma moça, né? Um detalhe, essa moça deve ter magia. Essa moça tem que ter magia e aí ela é selecionada ali como a rainha humana. Mas aí o que acontece, gente? Já tem um ano que não foi achado, tipo, já passou um ano desse um século que tinha que ter, e não foi achada a rainha humana. Nenhuma menina, nenhuma mulher desenvolveu magia. Então eles estão assim, tipo, aloprados, porque tem uma tal de uma doença chamada fraqueza, que começa a acometer ali os humanos por essa quebra de contrato, vamos dizer assim, porque já tem um ano que a rainha humana não foi levada lá pro outro lado. Então tá tendo merda atrás de merda, e aí eles já não estão sabendo mais o que fazer. E aí quando completa esses um ano, o rei elfo anuncia que vai ir lá na cidadezinha deles, ele próprio, buscar a rainha humana. Porque, gente, ele tá na cabeça de que alguém tá escondendo a rainha humana e que tem ela assim, que o povo tá escondendo ela. Então ele vai lá na cidadezinha todo puto da vida reclamar lá a rainha dele. E aí, gente, acaba que
tem sim uma rainha humana e realmente ela estava sendo escondida por uma pessoa em específica. E aí, a partir daí, a merda começa. Então, o que que acontece? O rei élfico descobre ali quem é, enfim, acontece uma porrada toda e ele leva a rainha humana lá pro outro lado desvanecer. E aí a gente vai descobrindo aí tudo sobre essa história e etc. Bom, gente, a história é essa. Eu não quero contar mais do que isso pra vocês não terem spoiler, porque qualquer outro detalhe que eu der aqui, vocês vão ter spoiler. Então, assim, não vou falar. Mas é basicamente isso, a história em volta disso. E o desenrolar ali da história já é com a rainha humana lá no mundo dos elfos, né? E as tramas começam ali dentro. Bom, gente, então vamos lá. De ter aí contado sobre o que é a história, né? Agora eu vou falar minhas opiniões. E aí depois das minhas opiniões eu passo para as minhas marcações aqui que eu fiz nesse livro. Bom, pessoal, eu vou começar dizendo que a história é incrível. Incrível. Eu dei 4,5 estrelas. Eu acho que foi isso, depois eu vou confirmar. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro. Porque a história é incrível, gente, sério, que história maravilhosa, foi muito envolvente. Gente, esse livro tem 400 páginas, eu levei 2 dias pra ler ele, 2 dias. Isso que na verdade pode se considerar só um dia, porque no primeiro dia eu só li um pouco, assim mesmo, um pouquinho aqui, um pouquinho de lá. O resto, eu li acho que 100 páginas em um dia, o restante foi tudo no outro dia. Então, assim, gente, essa história me prendeu tanto que eu li, eu falava, eu quero saber o que vai acontecer. E isso já era, tipo, umas 2, 3 horas da manhã. E eu falava, não, agora eu vou parar pra eu ir dormir. E eu falava, não, mas eu preciso saber o que vai acontecer. E eu fui lendo. Quando eu li o livro todo, já era 4 horas da manhã. Então, tipo assim, sabe, foi um livro que me prendeu. Foi um livro que, sério, que história incrível. Agora vamos ali pras críticas, né? Bom, pessoal, o que acontece? Essa história aqui, eu fiquei assim relacionando, eu não sei qual que saiu primeiro, qual que saiu depois, mas eu relacionei muito essa história com os livros de ACOTAR. Gente, sério, a mesma coisa, sabe? Pra mim eu tava lendo ACOTAR, só que de uma forma totalmente diferente. Esse negócio de ter um acordo com os humanos e os seres mágicos, de ter uma muralha, de uma moça ser levada pra além da muralha e tal. Gente, sério. E aí a moça se apaixonar pelo cara que é mauzão, nananã. Então, tipo assim, sabe? Muito igual mesmo. E toda hora eu fazia comparações, sabe? Entre um livro e outro, uma história e outra. Então, assim, achei muito parecido mesmo. Mas não que isso tenha me dado um ponto negativo para esse livro, pelo contrário. Aí que me deu um ponto positivo, né? Porque vocês sabem que eu sou apaixonada nos livros da Sarah. E principalmente aí em ACOTAR, é uma série da Sarah. É uma série da Sarah. Eu gosto muito. Então, assim, não foi nada negativo, foi muito positivo. Mas eu achei, tipo, muito parecido mesmo. E aí que eu já entro em outro ponto aqui. Gente, a história é de milhões, mas a escrita é de centavos. Sério, gente, eu não gostei muito da escrita da autora. Eu achei, assim, muito raso as coisas que... O desenrolar das cenas, sabe? Tipo assim, esse livro tem 400 páginas. Eu tenho certeza que se essa história estivesse na mão da Sarah J. Maas, teria pelo menos umas 900 páginas, sério. Porque, assim, eu acho que se essa história fosse da Sarah, eu acho que ela elaboraria melhor os personagens e as cenas, daria mais detalhes e, querendo ou não, então esse livro ficaria maior. Então, eu acho, assim, não desmerecendo o trabalho da autora, gente, jamais. Só que eu achei, sim, a escrita muito vaga, muito, sabe, rasa. Isso aqui poderia ter sido elaborado melhor, ainda mais pela história que gente. Essa história, ela é incrível. Só por essa história ser tão perfeita assim, cobre esse erro aí da escrita não ser muito boa. Mas o livro seria perfeito se a escrita tivesse sido melhor. Porque eu achei, assim, muito vago. É igual eu tô falando, achei vago algumas coisas.
algumas partes da história que dava assim pra ter dado mais detalhes, descrevido melhor aquele personagem, descrevido melhor aquela cena. Então, assim, a minha crítica, assim, pra esse livro é mais só sobre a escrita, porque o resto é tudo muito perfeito, gente, sério. Nota 1000 pra esse livro, só mesmo a escrita que eu achei que poderia ter sido melhor. Bom, gente, e é isso, o que eu tenho de opinião sobre essa história é isso. Agora eu vou passar mesmo pras marcações. Mas assim, sabe, gente, é igual eu falei. A história é boa, só a escrita que poderia ter sido melhor. E é isso. Agora deixa eu ir para as minhas marcações. Bom, gente, então vamos lá. Eu fiz 3 tipos de marcações. Marcações referente a pensamentos ou falas da Luella. Gente, só um detalhe. Nessa parte das marcações aqui, se você não quer pegar spoiler, pode finalizar o vídeo aqui, porque senão você vai pegar spoiler. Porque eu lendo aqui as marcações minhas vai ter spoiler, né, gente? Então, quem não quiser pegar spoiler pode sair aqui agora, mas quem quiser continuar pra ver as minhas marcações pode ficar por aí. Então, eu fiz esses 3 tipos de marcações. Pensamentos, visões ou falas da Luella. A mesma coisa, só que do Rei Elfo. E também coisas por fora, que não era nem de nenhum dos dois. A primeira marcação que eu vou ter aqui, gente, é a seguinte. É da Luella. Ela fala assim: já pus os olhos em algo mais perfeito antes? Como poderia ter medo disso? Isso está certo, é assim que o mundo deveria ter sido o tempo todo. Uma profunda sensação de calma não natural me preenche. Quando eu fiz essa marcação aqui, é porque eu fiquei meio putinha assim com ela, porque é o seguinte, isso aqui ela tá se referindo ao Rei Elfo. E antes disso aqui, ela detonou ele, falou que ele era um filho da puta, um tananã, desgraçado, nananã. E aí do nada, quando eles estão casando, né, então você que ficou por aqui já deve entender que ela que virou a rainha humana, né. Quando eles estão casando, ela pega e me fala isso aqui. Na hora eu fiquei tipo, como assim? Mas aí mais pra frente a gente entende que na verdade o Rei Elfo induziu ela, tipo, fez uma magia nela ali, pra ela ficar encantada por ele e aceitar tudo ali na hora do casamento deles. Então assim, né? Filho de uma puta. Mas ok. Essa marcação aqui que eu fiz é do Rei Elfo. Ele fala bem assim: os rumores sobre a expectativa de vida dos elfos são muito exagerados em suas histórias humanas. Nós vivemos tanto quanto os humanos de Capton. Capton é o nome da cidadezinha lá, da aldeiazinha da onde a Luella foi tirada. O rei olha para mim. Sua vida e a minha são ligadas uma à outra no momento em que casamos. Quando você morrer, estarei marcado para morrer não muito tempo depois. Então, gente, por que eu fiz essa marcação aqui? Porque a Luella tá falando, né, tipo, com ele e dizendo que ele vive anos, sei lá, 3.000 anos, 400 lá cacetada de anos. Porque nas histórias lá na cidade dela, né, de Capton, as histórias eram como se os elfos vivessem pra sempre. E aí ele explica que não, que na verdade não é bem assim. E eu marquei por conta dessa última parte em que ele fala que a vida deles estão ligadas. Quando um morrer, o outro vai morrer também. Tipo, eu achei muito... Porra! Ai, Deus! Enfim, eu achei muito... Sei lá, uma ligação muito forte, né? Mas ok, vamos pra próxima. Essa marcação, a próxima que eu fiz aqui, não é nenhum dos dois. É uma marcação avulsa que eu fiz porque eu achei uma frase... muito bonita. Algumas pessoas nunca podem ser escondidas, são feitas para serem vistas. Achei uma frase muito reflexiva, sabe? Enfim, muito bom. A próxima marcação aqui foi uma que eu achei muito engraçada, né, de uma fala deles aqui, que a Luella pergunta, né, pra ele qual que é o nome dele. Aí ele simplesmente vira e fala pra ela assim: você pode me chamar de meu rei, ou vossa majestade, ou meu senhor. Ai, meu Deus. E ela fica tipo assim: como assim? Você é meu marido, eu vou te chamar dessas coisas? Aí ele fala que sim e tal. Aí ela simplesmente vira pra ele e fala: Rei Eldas. Porque ela acaba
tirando dele, né, o nome dele. E não, ela não chama de minha majestade, ou meu senhor, de meu rei, não, ela só fala Rei Eldas, afrontosa ela. É o seguinte, ele vai agradecer, ele agradece ela e aí ela pergunta o porquê, e aí ele fala assim: por me permitir não me sentir tão sozinho, por me mostrar cada lado magnífico de você, por me dar algo em que eu não merecia, mas que vou guardar para sempre. Não apenas a noite passada, mas todo o nosso tempo juntos até este momento. Ai, gente, vocês não estão entendendo essa cena. Ai, foi a cena que eu mais chorei. Gente, eu chorei. Rios de lágrimas. Porque aqui era o momento em que eles meio que iam se separar, gente. E aí eu fiquei tipo, faz isso não, moça, faz isso não. Ô, gente, eu chorei tanto nessa parte, ainda mais depois dessa fala dele, que eu falei, não, desisto. Quero ler mais não. Mas a gente continua lendo mesmo assim, né? Enfim, a última marcação que eu tenho aqui, gente, tá... A última marcação que eu tenho aqui é a seguinte. Ela, né, voltou ali para as Terras Humanas. E ela tá muito tentada a voltar para as Terras Mágicas por conta do Eldas. Ela ama muito ele. Só que ela tá dividida entre a família dela e o Rei Eldas. E aí ela tá conversando com a mãe dela e a mãe dela fala o seguinte pra ela: minha querida, todo filho deve partir em algum momento. Às vezes é para uma casa na mesma rua, outras vezes é para algum lugar muito distante. Mas se essa filha acabar aonde ela pertence, se for feliz e amada, isso é tudo que uma mãe e um pai querem. Gente, eu encerro esse livro com essa frase incrível. Uma frase de uma pessoa muito sábia. Porque isso é real oficial, gente. Isso aqui é uma frase muito certa, vamos dizer assim. Então nesse momento eu também chorei muito vendo ali as duas nessa despedida. Mas o que a mãe dela falou é real. Se os filhos são criados não pra gente, é pro mundo. Então, mano, uma hora o filho vai sair e ele tem que ir pra onde ele se sente bem, pra onde ele se sente feliz. E é sobre isso, gente, tá tudo bem. E, enfim, eu encerro, né, esse livro com essa linda frase que eu quero guardar pra sempre. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí de vocês. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, pessoal. E é sobre isso, né? Um beijo e até o próximo vídeo.